Vamos lá. A gente vai fazer uma análise bem profunda da filosofia por trás do filme Coringa, porque no fundo ele tem uma tese central e bem provocadora, né? A ideia de que o poder de verdade, ele não nasce lá nos palácios com os privilegiados. Ele nasce nas sombras da sociedade. Essa frase, olha, ela é a chave para a gente decifrar a mensagem inteira do filme. É essa única ideia que permite entender como uma sociedade, muitas vezes sem nem perceber, acaba fabricando seus próprios monstros. E é isso que a gente vai explorar agora. Bom, para entender a transformação do Arthur Fleck, primeiro a gente precisa olhar para ele não como um vilão já pronto, mas como um espelho. Um reflexo bem direto de um mundo que adora falar de empatia, mas que na prática não exerce. Essa é a condição fundamental dele. A existência inteira do Arthur é definida por ser apagado, por ser ignorado. Ele é aquela figura que passa batido por todo mundo. É como um homem que grita em total silêncio. E o negócio é que esses apagamentos, eles são sistemáticos, sabe? Não é um grande trauma que acontece de uma vez. É como uma morte lenta, por 1000 cortes. Aquele sorriso forçado para esconder a dor, o desprezo que ele sente dos outros no dia a dia, um sistema que promete ajudar, mas na prática só entrega silêncio. Tudo isso, no fim das contas, só confirma uma verdade que a sociedade tenta evitar. A de que a nossa civilização é um teatro bem frágil, sempre ali, ó, na beira do colapso. E é justamente nesse colapso que alguma coisa nova começa a surgir. É o ponto de virada da história. O momento em que as cinzas da perda total se tornam, na verdade, a base para um tipo de poder completamente diferente. O grande catalisador aqui é o que a gente pode chamar de desespero absoluto. E isso não é só sofrimento, não. É, de uma forma bem estranha, uma libertação. Porque quando uma pessoa percebe que não tem mais absolutamente nada que possam tirar dela, as regras do jogo mudam por completo. O medo simplesmente some. E essa mudança é muito clara. Enquanto o Arthur está lá buscando validação, ele é fraco, ele é previsível, ele obedece às regras porque tem esperança de ser aceito, mas no exato momento em que ele desiste dessa necessidade, ele se torna perigoso. E por quê? Porque alguém que não busca mais aprovação se torna imprevisível. E o que é imprevisível para a ordem social é sempre, sempre temido. Agora, vamos focar no elemento talvez mais icônico do personagem, a risada. O filme mostra toda a evolução desse riso, de um sintoma médico para uma verdadeira ferramenta de perturbação social, basicamente uma arma. E essa trajetória é fascinante de observar. Primeiro, o riso é uma condição que ele não controla, um sintoma que o isola ainda mais. Depois, ele passa a ser o som que quebra a normalidade, uma arma que avisa que a lógica acabou. E, por fim, ele evolui para um símbolo consciente de desafio. É quase como uma coroa de poder que agora ele escolhe usar. E essa frase aqui é o ponto crucial. É o grito de independência do Arthur. Ele finalmente entende que num mundo apático, a compaixão não vale nada. Ela é ignorada. O que realmente chama atenção não é a bondade, é o impacto. O choque passa a ser a única maneira de ser visto, de, enfim, existir. A ascensão do Coringa não é só uma história pessoal. A jornada dele expõe a fragilidade de todo o nosso sistema de valores. Ela vira de cabeça para baixo os símbolos de poder e de verdade que a gente considera normais. É aqui que a risada dele se torna um ato político, não tem nada a ver com felicidade. É um ato de pura insubordinação contra aquela seriedade hipócrita da elite, sabe? Aquela elite que prega a bondade, mas que vive da exploração dos outros. E com isso, ele assume um papel histórico muito específico, o do bobo da corte. Só que tem uma diferença fundamental. O bobo da corte, lá da história, zombava do rei, mas ele mesmo não tinha poder nenhum. O Arthur inverte essa lógica. Ele fala uma verdade que se torna poder nas ruas, transformando o próprio ridículo em uma nova forma de autoridade moral. Como essa nova autoridade, a história para de ser sobre um homem só. A tragédia pessoal do Arthur acaba se transformando num símbolo político coletivo muito poderoso. Pensa bem, o poder do Coringa não é físico. Ele não é um estrategista militar nem um gênio do crime tradicional. O poder dele é quase 90% psicológico. É tipo um contágio, uma ideia que vai se espalhando pelo inconsciente coletivo de todos os esquecidos, de todos os humilhados. E o filme nos mostra a receita, a parábola de como esses movimentos nascem. Primeiro, começa com o isolamento de uma pessoa. Depois, a dor vai se acumulando com a humilhação.
Aí, essa dor é transformada num espetáculo público de revolta. E, finalmente, a massa, que não está buscando justiça, mas sim um alívio, uma catarse, transforma aquele símbolo em um mito político, em um culto. Isso tudo nos leva à conclusão arrepiante da análise, que é o momento da inversão final. O caos passa a ser celebrado, e a falta de sentido se torna a forma mais pura de liberdade. A cena final, com o Arthur dançando em cima do carro de polícia enquanto a cidade toda queima. Aquilo é a imagem perfeita dessa inversão total. O homem que antes era esmagado pela sociedade, agora dança sobre as ruínas dela. O caos não é mais algo a ser temido, ele é celebrado. E a risada dele agora é a sua coroa. Essa é a grande epifania dele. Ao reinterpretar a própria dor, não como uma tragédia, mas como uma piada cósmica, ele finalmente assume o controle total da narrativa. Ele se torna o autor da sua própria história. E a gente termina com essa pergunta que é bem inquietante. O que o filme sugere é que a pessoa mais poderosa não é quem tem mais dinheiro ou mais força. É quem entende que o mundo não tem um sentido obrigatório. Porque, afinal de contas, se as regras são só uma piada, quem aceita o absurdo se torna verdadeiramente livre e, por consequência, incontrolável.